Olá, irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais uma semana, hoje sábado. E assim nós temos esse dia para fazer esse levantamento de tudo aquilo que foi realizado ao longo desta semana, frutos que nós colhemos, coisas que não foram tão boas, mas vamos colocar tudo em oração nesse dia, pedindo a Deus que Ele nos fortaleça sempre e assim nosso coração possa ser essa terra boa que possa produzir muitos frutos para o reino de Deus. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar também, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Obrigado a você que abre as portas da sua casa, do seu coração, para acolher a palavra de Deus. Convido a todos, peguem a sua Bíblia e vamos juntos hoje meditar a palavra de Deus, que é retirada de Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15. O texto diz assim: Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola e Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, esta é uma das parábolas mais conhecidas dos textos bíblicos e é uma das poucas parábolas em que Jesus explica a parábola. Veja que tem um detalhe aqui neste texto em que Jesus diz assim: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Veja que nós só vamos compreender as histórias que Jesus conta, estas parábolas, se nós nos aproximar de Jesus. Caso contrário, é simplesmente mais uma história. Agora, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós começamos a compreender
o que é que Jesus está querendo dizer. E aqui nós vemos que, quando Jesus explica este texto, ele diz: a semente é a palavra. Essa semente que é lançada dia a dia no seu coração. E aí nós percebemos quantas vidas vão sendo transformadas, quantas pessoas que vão aderindo a este ensinamento, que vão abrindo o coração para acolher a palavra, isso dia a dia, graças a você que compartilha a palavra. Somos instrumentos de Deus. E assim, num simples compartilhar, nós podemos estar transformando a vida de alguém. Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós precisamos também ir transformando o nosso coração. Quem sabe, muitas vezes, o nosso coração possa estar como que essa terra seca, como à beira de um caminho, onde aquela semente não consegue dar o seu fruto, porque é uma terra que não tem os nutrientes para fazer aquela semente germinar. Muitas vezes nós somos como que esse terreno pedregoso, que até acolhemos a palavra com alegria, mas não temos esta raiz profunda, fixa nos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes nós nos deixamos levar por tantas situações da nossa vida e também somos sufocados e acabamos perdendo o nosso amor por Deus. Mas também tantas outras vezes nós conseguimos produzir muitos frutos na perseverança, como diz o Evangelho desse dia. O que nós não podemos fazer é tentar identificar a nossa vida com um tipo de terreno. Nós podemos ser esses 4 terrenos ao longo de um mesmo dia. E é por isso que nós precisamos desta perseverança, cultivar sempre este amor por Deus para que nós possamos ir produzindo frutos. Porque nós podemos até começar um dia como um terreno que produz fruto, mas com o passar do dia nós vamos perdendo a observância, vamos deixando de cuidar, de regar e vamos nos tornando também esta terra que não produz mais nada. Que Deus possa estar no coração de cada um de vocês e assim nós possamos também ir levando a palavra de Deus, semeando a palavra para que ela possa dar muitos frutos nesta perseverança de cada dia de acolher a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos. Até o próximo programa.